As Aventuras de Hans Staden, da coleção O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. Capítulo 9. Rumo à Taba. A captura de Hans, continuou Dona Benta, deu-se ali pelas 4 horas da tarde, e como a taba fosse longe, resolveram os tupinambás dormir numa ilhota do caminho. Saltaram das canoas e avararam em terra. O pobre artilheiro achava-se em mísero estado. Além de nada enxergar, pois tinha o rosto em sangue, não podia mover-se devido ao ferimento da perna. Assim é que ficou deitado na areia enquanto os índios preparavam o pouso. Naquela imensa aflição, pôs-se a rezar um salmo com os olhos em pranto. Ao vê-lo naquele estado, os índios escarneceram. Vede como chora, ouve como se lamenta. Em transes idênticos, os prisioneiros indígenas mostravam grande arrogância e profundo desprezo pela vida. Arrostavam os seus matadores, ameaçando-os com a vingança dos amigos e parentes. Os brancos, porém, em geral se acovardavam, choravam e pediam misericórdia. Os tupinambás acenderam fogueiras e deitaram o prisioneiro numa rede armada entre duas árvores, atando os galhos às pontas das cordas manietadoras. Depois se acomodaram em redor, exclamando com ironia: "Que remimbaba indé! És meu animal doméstico." Ao raiar do dia, partiram de novo e remaram até tarde. Apesar disso, quando o sol descambou, ainda faltavam 2 milhas para chegarem ao último pouso. Nesse entremeio, formou-se no céu atrás deles negra nuvem ameaçadora, o que os fez remarem com fúria, a fim de atingirem a terra antes da tempestade. Vendo que não podiam escapar à chuva, disseram a Hans: "Pede a teu Deus para que a tempestade não venha." Hans concentrou-se e pediu a Deus nestes termos: "Ó tu, Deus onipotente, que auxilias os que te imploram, mostra a tua força a estes pagãos, por forma que eu saiba que estás comigo, e eles vejam que me ouviste." Hans ia deitado no fundo da canoa, de modo que não podia ver o céu, nem saber se a sua prece fora atendida. Mas ouviram um índio dizer: "O Quaramô Amanassu", que significa "a tempestade já passou." Fez então um esforço, ergueu-se nos cotovelos e pôde olhar para o céu. De fato, as nuvens dispersavam-se, o que lhe trouxe um grande alento de esperança. Afinal, as canoas alcançaram a terra. Os índios desembarcaram, como na véspera, dizendo que no dia seguinte chegariam à taba. E assim foi. Pela manhã partiram de novo, remaram o dia inteiro, e as ave-marias alcançaram a taba de Ubatuba. Entraram por uma praia perto da qual se viam as mulheres índias lidando numa roça de mandioca. Ao passar por elas, Hans foi obrigado a gritar-lhes:
Eis a vossa comida que vem chegando. Pedrinho riu-se, dizendo: assim mesmo, vovó, aqueles índios não deixavam de ter a sua graça. Para nós, hoje, meu filho. Naquele momento, o mísero Hans não achou nenhuma graça. Nem você a acharia se estivesse em seu lugar. As mulheres deixaram a roça e vieram rodeá-lo, cheias de curiosidade. Pela primeira vez, vi um bípede, implume, louro, de olhos azuis e cara vermelha como um presunto. Os homens entregaram-lhes o prisioneiro. Antes de irem para as cabanas, guardar as armas e repousar. Então as mulheres, entoando os cantos que usavam quando iam devorar um inimigo, conduziram-no até a caiçara, ou cercado de paus a pique que fechava a tábua. Pelo caminho foram-lhe dando bofetões e arrancando-lhe punhados de barba. Que anama pipique aé! Exclamavam como quem diz: vingamo-nos em ti do que os teus fizeram aos nossos. Depois o empurraram para dentro de uma cabana e o deitaram na ine, ou rede, continuando a insultá-lo e maltratá-lo. Entre mentes, os homens se reuniram em outra cabana para beber cauim diante dos maracás, ídolos, em cuja honra começaram a entoar cantos de agradecimento pelo feliz sucesso da expedição. Essa música horrível para Hans durou meia hora, deixando-o bem convencido de que sua morte não estava longe. Por fim, apareceram na cabana os dois selvagens que o tinham capturado. Esses índios, seus donos por direito de guerra, eram os irmãos Alquindar Mirim e Naepepô, nomes que significavam Alguidar Pequeno e Panela Grande. Vieram-lhe dizer-lhe que o haviam dado de presente a um tio, Ipiruguaçu, ou seja, Tubarão Grande, o qual iria tomar conta dele e matá-lo para ganhar um nome. Que história é essa de ganhar um nome? Quis saber o menino. Era uso dos índios herdar o nome das vítimas. Ipiru havia um ano antes capturado um escravo e presenteá-lo com ele seu sobrinho Alquindar. Esse moço, querendo agora retribuir a gentileza, dava-lhe rãs de presente. Ipiru, então, o mataria e lhe daria o nome, para acrescentá-lo ao seu como um penacho. Os dois irmãos deram o recado e concluíram: as mulheres agora vão levar-te para o terreiro Poracê. O prisioneiro não compreendeu o sentido desta palavra, que queria dizer dançar, e preparou-se para a morte. As mulheres pegaram das cordas e puxaram-no para fora. Não sabendo o que queriam dele, Hans procurou consolar-se recordando os sofrimentos de Jesus Cristo, maltratado pelos judeus. Foi levado para defronte da cabana do Morubixaba, Guaratingaçu, ou seja, grande pássaro branco. Lá havia um monte de terra fresca no qual o assentaram, sempre seguro pelas cordas. Hans julgou chegado o terrível momento em que aparece a Iverapema. Que era, vovó?
Ora, era um tacape próprio para o sacrifício dos prisioneiros. Usavam-no todo enfeitado de penas e manejavam-no de modo que o primeiro golpe a vítima vinha ao chão, de crânio esmigalhado. Hans, que conhecia o costume dos índios, correu os olhos em torno. Ao ver se já traziam a Iverapema. Como nenhum selvagem aparecesse com ela, sentiu um luar de esperança. Nisto, uma índia surgiu com uma lasca de cristal na mão, com a qual se pôs a cortar-lhe as sobrancelhas. Depois quis fazer-lhe o mesmo a barba. Hans achou que era demais e pediu que o matassem com barba e tudo. As mulheres então lhe disseram que não iam matá-lo ainda. Hans conseguiu dessa vez salvar a barba. Só mais tarde é que lhe cortaram, com uma tesoura que os franceses haviam introduzido na aldeia. Que é que tinham os franceses com esses índios? Perguntou o menino. Os franceses faziam-se aliados de todas as tribos inimigas dos portugueses. Era o meio de poderem negociar em pau-brasil e outros produtos da terra, contra a vontade dos que se julgavam donos e queriam monopolizar o comércio do Brasil. Mas os portugueses tinham direito a isso aqui ou não? O Brasil não pertencia aos índios? O direito dos portugueses era o direito do mais forte. Os índios deixaram-se vencer e desse modo perderam a terra que até então haviam possuído. Sempre a fábula do lobo forte e do lobo fraco, né? Comentou Pedrinho filosoficamente.